Fala aí galera, beleza? Aqui é o Maurício e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Livre Eu. E quando a gente resolve gravar um vídeo, o cachorro do vizinho não para de latir. Ele quer fazer collab, eu acho, comigo. Mas vamos lá, mesmo com o cachorro latindo, desvairadamente, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as minhas últimas leituras. Para o vídeo não ficar muito extenso e não ficar muito cansativo, eu vou trazer aqui para vocês 5 livros que eu li nesses últimos tempos. E infelizmente não foram as minhas tops leituras do ano, não. O primeiro livro que eu tenho para mostrar para vocês é O Vitral Encantado. Aqui vai contar a história do Andrew, um rapaz que herda do seu avô um casarão quando ele falece. Esse casarão ele poderia ser normal, mas ele não é. Ele é repleto de magias e de campo de proteção porque o seu avô era um mago. O Andrew ele não acredita muito em magia, mas indo para esse casarão ele começa a descobrir que sim, existe muita coisa aí que ele não acreditava existir. A parte que eu poderia dizer que é mais mágico é sim esse vitral que existe na porta da cozinha. E a partir do momento que o Andrew começa a aceitar essa magia, ele e outro carinha, o Aidan, que é um órfão que aparece do nada na casa dele, eles começam a viver essa aventura mágica desse livro. O livro ele tem uma sinopse incrível, eu simplesmente fiquei apaixonado, eu amei essa capa, eu gostei de tudo. E eu comecei a ler. E a minha experiência com ele não foi muito boa não. No todo, eu não gostei do livro. Existem algumas coisas sim que a gente acaba gostando, mas as coisas ruins se sobreporam. E isso eu tô falando da minha experiência com o livro. Eu não tô falando que o livro em si é ruim, mas a minha experiência foi ruim. Entendam isso, por favor. Pra mim, a escrita foi bastante arrastada. Pra mim, os personagens não convenceram. Os personagens mágicos não me convenceram em nenhum momento. O gigante eu achei muito chato. Na verdade, esse livro ele tem muitos personagens ranzinzas. Eles eram pra ser assim, e só que eles me despertaram muito abuso. O senhor e a senhora Stock me deixaram com raiva nesse livro. Eu terminei esse livro pensando, caraca, que livro mais ou menos. E eu fiquei bastante decepcionado porque eu tive um hype muito grande nele, principalmente porque tem uma fala do Neil Gaiman na capa e isso me comprou bastante. Só que não foi tudo aquilo não. A minha experiência de leitura foi o seguinte, parece que a autora ela queria me empurrar esse mundo mágico, ela queria me empurrar essa trama, ela queria me empurrar esses personagens, parece que ela colocou tudo à força pra mim, e eu não consegui me cativar por ninguém nesse livro. Não foi uma experiência muito boa não. O segundo livro que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui é O Lado Feio do Amor, da autora Colleen Hoover. Eu já tinha ouvido falar dessa autora e eu fiquei bastante curioso, foi por isso que eu pedi esse livro. E eu ainda não sei caracterizar se eu gostei ou não gostei desse livro, porque ele é muito diferente daquilo que eu pensei, sério. Aqui a gente tem a história da Tate e do Miles. A Tate ela acaba se mudando para o apartamento do irmão porque ele mora em outra cidade e ela vai para essa cidade para estudar num mestrado de enfermagem. E no primeiro momento em que ela chega no apartamento dele, ela já se depara com o Miles, que ele tá podre de bêbado, despencado na porta do apartamento do irmão. Esse primeiro momento de contato entre os dois é meio de estranhamento, mas depois ela começa a ver que o Miles não é tão ruim assim. E aí ela começa a ter uma certa fissura pelo Miles e começa a gostar do Miles. O Miles é um cara meio enigmático e acaba meio que dando umas olhadas pra Tate. Só que antes de ter qualquer coisa com ela, ele traça 2 regras. Primeira delas, você não pode perguntar nada do meu passado. Segunda delas, não tente ter alguma coisa no futuro comigo. E a história vai se desenrolar por isso. Bom, a escrita da autora, ela é muito fluida. Eu li 130 páginas num dia. Quando eu comecei esse livro, eu não consegui parar, porque a escrita dela, sim, é muito boa, mas esse livro me causou bastante estranhamento. Ah, eu esqueci de dizer também que o livro é narrado entre os 2 personagens. O Miles narra um pouco e a Tate narra um pouco. A Tate vai narrar os fatos do presente e o Miles vai contar o que aconteceu com ele 6 anos antes. Começando pela parte boa do livro, ele é um texto rápido de ser lido, você lê muito rápido mesmo, eu digo por experiência própria. É uma história que te envolve até certo ponto. A trama não é uma trama muito nova no meio literário, mas ela consegue te prender, se você está disposto a viver a experiência desse livro. Só que vamos lá para a parte do estranhamento desse livro. Primeiro deles, a bipolaridade da senhora Tate.
Gente, que personagem principal mais bipolar. Começando com, ela não sabe caracterizar primeiramente o Miles. Existe um parágrafo em que ela começa a descrever o Miles e é muito doido, porque tipo, ela fala, ele é assim, mas ele também é assado. Ele tem isso, mas ele também tem aquilo. E tipo, essas coisas são antônimos, então ela tipo assim, ela não consegue definir o cara. Segundo ponto da bipolaridade dela, ela não quer se apaixonar, mas ela sabe que vai se apaixonar. Se ela se envolver, ela vai se apaixonar, ela não quer se envolver, mas ela quer se envolver. E o livro vai ser basicamente assim pra Tate. E o terceiro ponto eu vou caracterizar como uns 50 tons de cinza mais light. Eu não esperava tanta cena de sexo que tem aqui e tanta cena de sexo explícito que tem aqui. E quando eu digo explícito, sim, existem termos muito abertos aqui no meio e é muito doido. Eu fiquei tipo, gente, eu tô lendo isso aqui mesmo de um livro que é para um público mais jovem, mais juvenil. Sério mesmo que eu tô lendo isso? E acho que isso que foi o que causou mais estranhamento do livro. Fora também o passado do Miles, que é muito, muito doido. Você vai descobrindo de pouco em pouco e isso é muito agoniante, porque os capítulos dele são bem pequenos em relação aos da Tate e você tem intercalado. Então, tipo, às vezes acaba um negócio e você vai pra todo o capítulo da Tate pra depois voltar. E isso me dava uma certa agonia. Eu tenho uma agonia com isso muito. Sério. Mas se você gosta de um romance que pega o fogo de vez em quando, pra você também que gosta de romances como Eu Quero Te Amar, mas Eu Não Quero Te Amar, Eu Posso Te Amar, mas Eu Não Posso Te Amar, esse livro é a melhor pedida pra você. Eu dei 2,5 estrelas pra esse livro porque ele não foi de todo ruim, mas ele não foi de todo bom. Foi muito estranha a leitura dele. Sério, muito, muito, muito estranha, porque eu não esperava isso daquele livro. Aí, falando da edição, eu não gostei nem um pouco de ter lido esse livro com páginas brancas. Tipo, gente, por que páginas brancas? Sério, não. Vamos pra página amarelinha de novo, por favor? Obrigado. Terceira e última parte, a gente vai falar de 3 livros juntos. Sim, a gente vai falar deles juntinhos porque eles fazem parte de uma trilogia. E essa trilogia ficou muito famosa aqui no YouTube, que é Trilogia Mara Dyer. A Desconstrução de Mara Dyer, A Evolução de Mara Dyer e A Vingança de Mara Dyer. Bom, faz bastante tempo que eu conheço essa trilogia, pelo alvoroço todo que teve aqui no Booktube, e eu confesso que eu tava bem curioso para ler esses livros. Eu já tinha começado a ler A Desconstrução de Mara Dyer pelo um e-book, eu li cerca de 10 capítulos e eu tinha começado a gostar bastante do livro. Aí eu recebi de presente o primeiro e o segundo livro. Aí eu comecei definitivamente a minha jornada pela trilogia de Mara Dyer, sabendo que o terceiro também ia ser lançado daqui a pouco. Eu vou fazer um apanhado geral sobre a história, sobre a minha experiência com os livros, porque tem bastante coisa aqui. Eu ia fazer um vídeo específico para eles, mas fechando a trilogia, eu penso que eles não merecem um vídeo solo. Hashtag polêmica. Bom, no primeiro livro a gente é apresentado a personagem principal, chamada Mara Dyer, e ela é uma menina normal até certo ponto. Essa menina, ela descobre em certo momento que ela tem certos poderes. E esse poder é simplesmente fazer tudo que está em volta dela morrer. O livro começa com ela no hospital, com uma perda de memória, sem saber o que aconteceu antes. Saindo do hospital, ela vai descobrindo tudo o que aconteceu e os flashbacks daquilo que aconteceu vão voltando para a mente dela. E com isso, ela vai descobrindo todo esse poder. Bom, eu lembro que essa leitura foi muito rápida. A Desconstrução de Mara Dyer eu li, eu acho que em 2 ou 3 dias. Foi muito rápido mesmo e eu simplesmente gostei demais desse livro. A trama me prendeu muito, a escrita da Michelle Hodgkins é muito boa e essa questão de ela não saber se ela é meio que assombrada ou se ela literalmente tá louca é muito bom nesse livro. Passado a Desconstrução de Mara Dyer, a gente vai ter aqui o segundo livro, a continuação, chamada A Evolução de Mara Dyer. E a história já começa frenética e ela vai seguir nesse meio frenético até metade do livro. Porque depois da metade do livro, pelo menos pra mim, começou a ficar arrastado demais. Eu não vou contar muito desse livro porque eu quero falar sobre o terceiro livro em si. Bom, se você já leu a trilogia Mara Dyer, fica nesse vídeo e vem conversar comigo um pouquinho. Se você ainda não leu a trilogia Mara Dyer, para esse vídeo, deixa um gostei aqui, compartilha ele com seus amigos e vai ler, porque a partir de agora eu vou começar a falar sobre o terceiro livro e com certeza vai ter spoiler. Terceiro e último livro, A Vingança de Mara Dyer, e eu fui com um hype muito gigantesco porque todo mundo falou que esse livro era perfeito. E eu me decepcionei pra caramba.
Eu já conversei com alguns amigos, eu já falei isso pra esses amigos, eles concordaram comigo, aqueles que já leram Mara Dyer, e eu caracterizei a trilogia inteira como Carrie a Estranha descobre que não é assombrada e sim, ela é um X-Men. Minhas impressões sobre o terceiro livro e trilogia em si. O começo da trilogia, com essa questão de ser ou não ser assombrada, de ser ou não ser louca, era incrivelmente demais. Aí no último livro, quer dizer, no final do segundo livro e todo o terceiro livro, você descobrir que não tinha nada a ver disso, e sim, ela é especial, mas ela tem um dom, só que esse dom não tem nada a ver com assombração, com pactos, com nada disso. É muito chato, porque o começo da trilogia te dá a entender isso, e não tem nada a ver, é simplesmente algo que ela nasceu com. Não só ela, quanto outras pessoas no livro também têm esses poderes, como o Jamie, a Stella, o Jude, o Noah, e isso vai mostrando que eles são todos X-Men. Nesse terceiro livro, eu não gostei quando eu descobri que era tudo processo científico, que tudo tinha a ver com ciência e nada tinha a ver com o sobrenatural. Nem as cenas mais sangrentas desse livro conseguiram me cativar tanto quanto os primeiros livros, como a cena quando eles estão escapando lá do Novos Horizontes, é esse o nome? A cena do olho e coisas do tipo, se você leu, você sabe o que eu tô falando. Nem isso conseguiu me cativar tanto, e olha que eu gosto de cenas um pouco macabras em livros. A Mara, ela tá muito diferente nesse livro, e claro que em uma trilogia o personagem ele tem que ir mudando, ele tem que ir se construindo a partir da história que vai sendo contada, mas pra mim esse personagem ele não foi construído do primeiro ao terceiro livro. Ele foi construído do primeiro ao segundo, e do terceiro ele tem um pulo, e acontece tudo o que acontece com a Mara e ela fica desse jeito. Uma coisa que eu senti que poderia ser bem perigosa, que a autora poderia literalmente cagar com a trilogia inteira, mas ela conseguiu se sair bem, foi que em determinada parte do livro, os capítulos são dois personagens que narram, não só a Mara. E o final da história eu achei meio sessão da tarde. Sério. Pra uma trilogia que começou muito bem, eu acho que o término dela não foi tudo aquilo, não. Então, se você é uma pessoa que ainda não leu a trilogia Mara Dyer e ainda foi teimoso e continuou o vídeo até o final, quer saber se eu recomendo a história? Sim, eu recomendo bastante essa trilogia, porque no todo eu posso dizer que ela foi legal, ela não foi surpreendente como todo mundo falou, mas sim, os livros eles são legais, eles são divertidos, são um passatempo incrível, e pra mim, a minha experiência não foi muito boa, mas a sua pode ser incrivelmente boa com esses livros. E pra você que já leu essa trilogia, eu queria muito que vocês deixassem o seu parecer, a sua opinião aqui embaixo nos comentários, porque eu quero muito discutir essa trilogia. Bom, galera, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado dele. Foi meio que polêmico, porque as leituras não foram tudo aquilo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar ele com um gostei aqui embaixo, de favoritar e compartilhar ele nas suas redes sociais. Se você é novo por aqui, é a primeira vez que tá me vendo, gostou do que viu e quer fazer parte dessa galera, não esquece de clicar no botão inscreva-se aqui embaixo, porque assim você já tá inscrito no canal e faz parte dessa galera. Eu espero que todo mundo tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!